Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula da EBD da Juventude. Já estamos quase finalizando a nossa revista que fala sobre a pós-modernidade e hoje nós vamos tratar sobre um tema bem comum à pós-modernidade, que é a globalização, né? E algumas coisas que entram nesse assunto da globalização que é importante a gente conversar. Texto básico, queria que você acompanhasse comigo, pretendo ser bem breve hoje nessa aulinha da Juventude. 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 17. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que é em Cristo Jesus. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino. Que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, corrijas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Palavras do apóstolo Paulo ao Timóteo, que era o ministro na igreja ali naquela igreja, e Paulo exorta ele, né, conjurando a ele, fala, conjuro-te que diante de Deus, né, que você pregue a palavra, porque virá um tempo em que muitos não suportarão essa doutrina. Eu acho que esse tempo aqui que Paulo está falando tem muito a ver com o tempo que nós vivemos hoje, um tempo onde a informação aqui no Brasil, que chega aqui no Brasil, que vem às vezes da Austrália, que está a milhares de quilômetros de distância daqui, chega em questão de segundos, né? Onde uma notícia que está lá no Oriente, no Japão, por exemplo, ou até no Oriente Médio, chega no mundo todo em questão de segundos, né? E a globalização, essa globalização, ela causa alguns efeitos, né? Mas se a gente for observar a história bíblica, o mundo, o ser humano, ele sempre desejou a globalização, né? Desde a Torre de Babel, se nós formos pegar Gênesis capítulo 11, de 1 a 9, fala sobre a Torre de Babel, né? E que é um desejo recorrente do ser humano desde a antiguidade, que hoje em dia ainda é comum, né? Esse desejo por um mundo globalizado. Então, a gente sabe que sempre que a gente pensa em globalização, a gente fala em globalização, a gente fala muito em tecnologia também, não é verdade? Então, são duas palavras que andam muito juntas. Quando a gente fala em globalização, a gente pensa em tecnologia, porque a tecnologia ela é uma ferramenta que nos aproxima e que permite a globalização de forma mais intensa nos dias de hoje. Só que a tecnologia, se a gente for parar para observar, a tecnologia ela é neutra, né? Mas quem usa a tecnologia é que vai determinar se essa globalização, se esse conteúdo que chega até nós, ele vai ser utilizado de forma virtuosa ou de forma maligna, né? Então a tecnologia ela é neutra, mas nós quem a usamos, quem somos os que têm intenções por trás da tecnologia, que podem usar para virtudes ou para malignidade, né? Então, outra característica da globalização é que a globalização é um dos meios para a formação de uma sociedade que é manipulada. Então, é muito mais fácil hoje em dia você criar uma sociedade de massa que tem um pensamento comum do que há anos atrás. Por quê? Porque hoje uma informação ela chega e hoje tem como você controlar um certo tipo de opinião, né, por diversas estratégias de linguagem. Então, a globalização, como ela está sendo desenvolvida no nosso meio hoje em dia,
ela tem sido um dos meios para a formação de uma humanidade manipulada, de uma humanidade massificada, de massas, né? Agora a gente falou de uma coisa ruim da globalização, a gente também poderia falar de algo bom, né? Porque a globalização ela pode ser utilizada como um meio para a divulgação do evangelho. A gente crê que esse tempo que nós estamos vivendo é um momento propício para a expansão do evangelho também por meio das ferramentas que a globalização, que estão inseridas nesse tempo globalizado, né? Então, nós como jovens cristãos, nós não podemos ser escravos da globalização, né? Nós não precisamos imitar, aceitar, acreditar em todo tipo de informação que chega até nós por meio da mídia. A gente já até falou um tempo atrás a respeito da questão midiática, né? E da cultura de época e etc. Mas, como eu falei aqui, alguns tópicos, né, da globalização, que ela sempre existiu na humanidade, ainda que, aliás, ela sempre foi um desejo da humanidade, né? E se a gente for observar a Torre de Babel, ela expressava isso de forma muito, muito clara, né? E hoje em dia, né? Qual a expectativa que a gente pode tirar e qual o proveito que a gente pode tirar desse momento, né? A gente pensar nisso como igreja é muito importante para que nós juntos possamos pensar sobre esse tempo que a gente vive, né? Se a gente for observar, por exemplo, hoje muitas culturas e religiões convivem lado a lado, né? Existe até um termo que o pessoal utiliza muito, que é a casa de vidro, né? Onde diversas pessoas de pensamentos diferentes sentam juntos e na mesma mesa e conversam entre si, sem muros, né? Mas somente com vidro, ou seja, um enxerga o outro, um vê o posicionamento do outro. E a globalização ela permite isso, que diversas culturas e religiões estejam no nosso lado, ao lado da nossa casa, no portão do lado, né? E isso é uma interação, essa interação que o mundo pós-moderno proporciona por meio das ferramentas e por meio desse próprio mundo globalizado onde a gente vive, ele pode ser algo bom como pode ser algo ruim, né? Quando que é algo ruim? Quando nós não sabemos filtrar, discernir, e quando nós não estamos ainda pautados, enraizados na palavra da verdade, né? Então há uma tendência de muitos cristãos seguirem modismos, ou seguirem até algumas tendências da época que são tendências pecaminosas, e que nós devemos evitá-las, né? Há algum tempo atrás, quando eu mesmo nem era nascido, por volta dos anos 80, quando não tinha ainda o advento da internet, né? O mundo era menos globalizado, já era globalizado, mas menos globalizado do que é hoje. A gente sofria um tipo de interação menos intensa, por tabela, né? Não era aquela interação, aquele modismo, aquela tendência que infiltrava na nossa sociedade de forma instantânea, né? Hoje, aliás, antigamente as coisas loucas do mundo, assim, as coisas ruins do mundo, elas chegavam até nós de forma mais lenta, né? De forma que não causava tantos danos. Hoje em dia, em questão de, como eu falei, de segundos, né? As coisas, a gente participa dessa, a gente interage com muita coisa ruim com muito mais agilidade, né? Então, o que acontece hoje lá nos Estados Unidos, numa escola dos Estados Unidos, né? Uma pessoa que, sei lá, comete um atentado lá, chega aqui em questão de segundos. Isso influencia, né? Tanto um acontecimento como uma tendência, como uma doutrinação, como um tipo de ideologia e etc. Né? Se a gente for observar a palavra de Deus, livro de 1 Timóteo capítulo 4, versículo 2, fala o seguinte, que eu tenho que ser bem breve. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. E pela hipocrisia de homens que falam mentiras, esses que tendo cauterizado a sua própria consciência, aí depois o versículo continua falando das características dessa cauterização da mente, o que causa
Mas a questão é que fala o seguinte, que nos últimos tempos muitos apostatarão da fé. E a gente vê que muitas pessoas têm apostatado da fé por causa de uma, de uma abertura, de um envolvimento cego ou de uma aceitação cega de tendências e de modismos que não são da verdade, mas que são da mentira, né? Que não são bons, são ruins, né? E se a gente vê a palavra de Deus, tem resposta para tudo, porque fala que Jesus é a verdade. Então, quando a gente abre o livro de João, capítulo 14, versículo 6, fala o seguinte, né? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês me conhecessem, vocês também conheceriam ao meu Pai. E desde já agora o conheceis, e o tendes visto. Muitos já o conheceram a Cristo, muitos já conheceram ao Pai, e muitos, por terem se envolvido cegamente com uma ideologia mundana terrena, fruto dessa globalização, fruto de uma falta de raiz na palavra do Evangelho, muitos têm se desviado da fé, apostatado da fé. Né? E a palavra, e a exortação de Paulo para Timóteo, que é o tema da nossa CBD hoje, foi exatamente essa. Firme-se na palavra da verdade, na escritura que é inspirada por Deus, que tem o selo divino, que tem palavra que conduz à vida e não que conduz à morte. Então, a globalização em nossos dias, ela pode ser ruim, danosa, mas ela também pode ser boa, né? Porque a globalização foi algo inevitável, a gente não pode evitar, e nem é bom que nós evitemos. Mas como que nós podemos tirar um bom proveito disso? Então, quando a gente observa a igreja e sabe que a igreja de Deus é uma igreja que foi comissionada por Deus, que tem uma grande comissão e que por isso não pode se omitir, porque tem uma missão, né? A grande comissão não pode se tornar uma grande omissão por falta de cumprimento da missão. Então, a igreja foi comissionada por Deus para nesse tempo que nós vivemos, globalizado, utilizarmos as ferramentas que nós temos à mão, que Deus nos deu, para a bênção e não para a maldição. Então, nós temos a oportunidade hoje de discipular homens de todo mundo. Hoje, por meio talvez da tela de um celular, nós conseguimos atingir muitas pessoas que às vezes muitas delas nós nem vamos conhecer, tanto por meio da internet, rádio, filme, até jogo virtual, por meio de livros virtuais e muitas outras coisas, podemos atingir muitas pessoas e levá-las a Cristo, conduzi-las, né, por meio desse processo de, desse ministério de reconciliação. Nós somos ministros da reconciliação que Deus nos chamou para sermos. Então, nós podemos usar esse ferramental da globalização para que possamos interagir com povos distintos, com as ferramentas que temos em mãos, para atingir e aprender a viver nesse novo mundo, né? E já finalizando aqui, como conclusão, né, sobre esse tema, é que como a globalização afeta a vida comum das pessoas hoje, ou como ela deve afetar a vida comum das pessoas hoje, tendo o entendimento, o prisma de que nós somos cristãos e de que nós seguimos a Cristo, que obedecemos a sua palavra. Então, nós devemos ter o seguinte indicativo, o seguinte guia, o seguinte manual, que a globalização ela afeta a nossa vida comum hoje, de forma que nós devemos utilizá-la para a expansão do reino de Deus. É isso que a palavra nos instrui, é isso que a palavra nos chama, né? O cristão, por mais que ele viva no globo terrestre, no mundo, ele deve estar para além da globalização, de modo que ele não se torne refém dos maus que ela traz para nós hoje, como nós lemos aqui no livro de Timóteo, mas a ponto de nós não permitirmos que doutrinas externas, que a interação com outros tipos de conteúdo, nos torne apóstatas da fé, mas que isso fortaleça a nossa fé e que nós possamos ser instrumentos de Deus nessa era, nesse tempo, né? E que o espírito de época não nos corrompa,
mas que o nosso meio do evangelho possamos estar acima da globalização, porque nossa visão de mundo, ela não deve ser terrena, ela é eterna. Vou repetir, nossa visão de mundo, ela não é terrena, ela é eterna. Então, nós somos cidadãos do céu, então nós pensamos para além dos parâmetros estabelecidos e normalizados e comuns na nossa era globalizada, nesse tempo de globalização. Nós estamos do globo, mas nós não somos do globo. Nós estamos globalizados, mas nós não somos globalizados. Então, nós utilizamos a globalização para a expansão do reino de Deus. Nós não permitimos que a globalização, né, que os modismos e as tendências pecaminosas entrem em nós. E como o livro de Timóteo fala, capítulo 4, versículo 1, que nós não damos ouvidos a espíritos enganadores, porque a palavra da mentira também chega a nós muito mais rápido. Então, nós não damos ouvidos a espíritos enganadores, porque nós damos ouvidos à voz de Cristo, ao Espírito da verdade, ao Espírito Santo, que nos conduz ao caminho da verdade. A palavra de Deus diz que, isso é Jesus falando, não tomem a ninguém por guia, somente tomem a mim por guia. E nesse tempo globalizado, nós devemos tomar somente a Cristo por guia, porque Ele nos conduz ao caminho da vida. Né? Então, se existe ainda, ou melhor, se existe uma tendência pecaminosa em nós, se você perceber que está surgindo uma tendência pecaminosa, atente-se e volte-se a Cristo, se arrependa. Né? Que possamos nos arrepender e nos voltar a Cristo. Porque somente o príncipe da paz pode dar paz nesse tempo, né? Nesse mundo hoje em dia. Então, que nós possamos utilizar desse tempo, né? Primeiramente, reconhecer que é um tempo bom, mas não é um tempo perfeito, é um tempo que tem muitas dificuldades, né? A globalização é algo que o ser humano busca há muito tempo, mas é algo que deve ser utilizado hoje, né? Que a globalização se tornou algo inevitável, nosso tempo deve ser utilizado hoje para a expansão do reino de Deus por meio dessa igreja que é comissionada por esse Deus, onde nós devemos aprender a viver neste novo mundo. Amém? Então, que nós possamos orar, ore aí, coloque diante do Senhor, peça para que Ele capacite a Ti, peça que Ele te capacite, peça que Ele capacite os líderes das nossas igrejas, da nossa igreja, para guiar o rebanho numa verdadeira vida com Deus. Né? Mesmo diante de algumas perseguições que possamos ter, né? É muito comum que quando nós falamos de fé cristã, né? É muito comum que nós recebemos talvez alguma rejeição. Por quê? Porque a fé cristã é uma fé que denuncia o pecado, é uma fé que ela vai denunciar o mal. A igreja denuncia o mal. E o homem, no ser humano, um homem globalizado, ele não vai ser tolerante com a igreja. Por quê? Porque a igreja tem uma mensagem de amor, sim, de salvação, mas atrelada a essa mensagem, existe a mensagem de julgamento eterno àqueles que são desobedientes. Então, não espere que o mundo seja tolerante com a igreja, porque a igreja carrega uma mensagem de julgamento eterno àqueles que são desobedientes, àqueles que são rebeldes à palavra do Senhor, aqueles que são rebeldes à voz da verdade. Então, tenha consciência de que no mundo globalizado, em alguns momentos, não vai haver tolerância em relação à igreja, né? Então, a nossa atitude, a nossa palavra deve ser uma palavra de fidelidade ao Senhor, né? De saber agir com muita mansidão, mas também com muita ousadia, com muita intrepidez, respaldados na palavra da verdade, sendo guiados por Cristo, entendendo que o caminho, a verdade e a vida é somente Jesus. E é por meio dele que nós pregamos e carregamos a mensagem que, ainda que nós não mereçamos, nos salva do nosso pecado, nos salva da ira eterna e nos conduz aos braços do Pai. Amém? Nós possamos refletir nisso, que nós não sejamos influenciados pelo tempo corrupto, mas que nós
por meio do Espírito Santo que habita em nós, possamos ser influentes, conduzindo pessoas à reconciliação com Deus, por meio desse ministério que Deus nos deu, da reconciliação neste tempo globalizado. Amém? Que Deus te abençoe, fiquem com Deus e até a próxima.